Irmãos, vamos a Gálatas, capítulo 1, versículos 23 e 24. Gálatas 1, 23 e 24. Eu não vou entrar muito no contexto, não, em que Paulo está aqui explicando que ele praticamente não tinha tido contato com os irmãos da Judéia logo após a sua conversão, que era só conhecido deles. E nisso de explicar essa situação, aí ele fala algo que é o que me chamou a atenção, e eu quero focalizar hoje então. Gálatas 1, 23 e 24, falando das igrejas da Judéia: ouviu somente dizer, aquele que antes nos perseguia, claro, falando dele próprio, Paulo, né? Agora prega a fé, que outrora procurava destruir. Aí vem o 24. E glorificavam a Deus a meu respeito. Glorificavam a Deus a meu respeito. Não pude deixar de me lembrar de Mateus 5,16, aquela passagem muito conhecida do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E Paulo diz: e glorificavam a Deus a meu respeito. Eu disse, que coisa interessante, nós temos aqui um caso prático, objetivo, de alguém que disse que estava se cumprindo na vida dele exatamente o que Jesus disse que aconteceria com o crente cuja luz brilhasse. Como luz do mundo, as boas obras vão ser expostas ao mundo e eles vão glorificar a Deus. Exatamente o que Paulo disse: glorificavam a Deus a meu respeito. Quando Paulo fala aqui, o contexto se refere às igrejas lá da Judéia, ou seja, a crentes. Então eu vou concentrar um pouco aqui a ideia de nós fazermos com que as pessoas glorifiquem a Deus a nosso respeito, as pessoas crentes. Isso é válido. Eu entendo que a frase de Jesus: brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifique ao Pai que está nos céus. Pode ser crente, pode ser não crente, qualquer pessoa que vendo um filho de Deus agindo corretamente e fizer algum comentário positivo, alguma observação, até mesmo um pensamento, que coisa bonita isso que eu estou vendo deste crente, só isto é uma maneira de glorificar a Deus. Pode ser uma pessoa crente ou não crente, não importa. Eu acho que Jesus quis se referir a qualquer tipo de pessoa que iria glorificar a Deus vendo o que nós fizéssemos. Mas quando Paulo fala aqui, ele limita, no exemplo dele, para os irmãos. Então eu quero limitar também para irmãos. E a pergunta é: qual a última vez que você acha que por alguma atitude sua, uma ação sua, uma frase sua, pessoa ou pessoas ao seu redor glorificaram a Deus a seu respeito? Pode até parecer que Paulo estava se gabando, talvez até tivesse em Cristo, e é autorizado o crente, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, quando ele diz aqui, glorificavam a Deus a meu respeito, o foco vem para ele, mas logo resvala para quem? Para Deus, porque não estavam glorificando a ele, estavam glorificando a Deus a respeito de Paulo. Então a pessoa de Paulo está envolvida e a pessoa de Deus está envolvida de maneira prioritária, porque a glória não era a Paulo, era a Deus. E o que Deus tinha a ver com isso? Deus é que tinha feito Paulo
mudar de rumo, deu uma nova fé a Paulo, uma fé que Paulo queria destruir, agora Paulo que estava pregando esta fé. Então, o que se refere aqui é uma mudança radical neste homem, que perseguia quem tinha uma fé que agora ele próprio professava e estava pregando esta fé. Coisa fantástica, de fato é fantástico, mas não foi ele que causou isto nele próprio, não, foi Deus. Então a pessoa de Paulo está aqui apontando para Deus. As pessoas viram o que Paulo estava fazendo e a mudança que ocorreu com ele e apontavam para Deus. Então eu acho que é próprio, é razoável você pensar no seu caso, no seu testemunho, na sua vida. Esquece o irmão, esquece o vizinho, e como Paulo aqui falou dele, glorificando a Deus a meu respeito. Pois bem, a seu respeito, o que é que estão dizendo de Deus? Que tipo de atitude ou de atividade, seja o que for da sua parte, que tem causado um comentário, uma admiração, algum tipo de reação que glorifica a Deus. Eu acho que seria interessante você, se não já, agora mesmo, mas calma, depois, pensar nisto. Último mês, último quadrimestre do ano, que acabou agora no final de abril, ano passado, você com a sua família, você no seu colégio, no seu trabalho, na sua vizinhança, que tipo de comportamento você tem tido que por acaso provocou algum tipo de comentário positivo, glorificando assim a Deus. E agora, concentrando em termos de reação de irmãos, como era o caso de Paulo, que eu disse que eu queria focalizar melhor, olhando para a sua igreja. A sua igreja. Algum irmão ou irmãos da sua igreja poderia dizer, teria motivo para dizer assim, eu glorifico a Deus. Tem irmão fulano, a vida dele, o que ele está fazendo naquela igreja? Ou que eu soube que ele reagiu uma vez lá no meio do trânsito, que bateram nele, ou sei lá o quê. Mas, ou uma coisa que aconteceu uma vez na vida, ou uma atividade sua na igreja, eu não sei o quê, nem o tamanho do que você tem feito, mas seria muito, muito interessante o crente chegar e se gabando em Cristo, como Paulo fez, pensar assim, eu acho que eu tenho dado algum motivo para glorificarem a Deus a meu respeito. E não apenas uma coisa específica, que você se lembre, aquela vez ou aquela vez, mas talvez você entrar por este caminho de dizer que, sabe de uma coisa, eu vou querer que isso se repita na minha vida. Eu estou me lembrando, aconteceu uma vez uma coisa, faz 5 anos que eu fiz algo que alguém comentou, rapaz, graças a Deus por você, rapaz, ou você da nossa igreja, ou foi bom demais e tal. Eu me lembro, faz 5 anos, que tal repetir isto? Quando eu digo isto, não é a mesma coisa, mas é um tipo de trabalho, de envolvimento, que as pessoas notem e digam, graças a Deus por você, pelo seu trabalho. Paulo aqui falou de uma coisa, que os irmãos da Judéia não o conheciam pessoalmente, porque tinha demorado a ir lá em Jerusalém, e ouviu falar dele. Aquele camarada que nos perseguia está pregando agora o mesmo evangelho, que coisa espetacular e tal. Mas se Paulo fosse atrás de outros motivos que ele estava dando para as pessoas glorificarem a Deus por intermédio dele, vocês sabem que ele ia encontrar muitos. A lista de Paulo iria ser enorme, de motivos que ele deu
na vida dele, para que as pessoas olhando para ele, glorificassem a Deus. Pois bem, e a sua vida, não precisa ser um apóstolo Paulo, para ter uma lista grande de motivos, não precisa ter os dons que ele teve, ter as responsabilidades que ele teve, não. Poderíamos fazer disto um alvo. Senhor, eu quero que essa experiência se repita muitas vezes na minha vida, até por uma coisa simples que eu faço com o irmão, que o irmão caiu uma coisa, eu apanhei mais rápido que ele, o irmão disse, muito obrigado, você é tão gentil, pronto, tá bom, isso já foi glorificado, porque alguém disse que eu fui gentil, porque eu fui gentil pensando em ti, querendo servir, querendo brilhar com as minhas boas obras, e eu queria que isso se repetisse muitas e muitas vezes na minha vida, de maneira tal que a minha lista fosse, tudo bem, não seja talvez grande, nem nobre, nem com as realizações gigantescas do apóstolo Paulo, mas, Senhor, eu queria ter uma listinha boazinha, eu queria ter uma listinha até comprida, de coisas que eu, na minha humildade, na minha modéstia, na minha ignorância, ou na minha pouca saúde, ou no meu pouco conhecimento, seja o que for, mas que eu possa pensar assim, Senhor, eu acho que estão dando glórias a Ti, a meu respeito, não para a minha glória própria, nem para o meu engrandecimento pessoal, nem para eu ficar inchado, não, mas para eu me alegrar muito, que eu estou sendo motivo para que Tu sejas louvado e glorificado. Vamos fazer disso um costume e até um pedido mesmo a Deus, consciente. Eu queria ser muito mais vezes do que tenho sido, se é que tenho sido, motivo para Te glorificarem na minha pessoa. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela afirmação aqui de Paulo, de maneira tão natural, apontando para si e ao mesmo tempo para Ti, coisa interessante, glorificando a Ti a respeito dele. Que alvo que nós poderíamos ter, o mais um alvo na nossa vida. Nos ajuda nisto, a sermos de maneira tal, que as pessoas não consigam deixar de Te glorificar, ao ver um comportamento nosso, uma atitude nossa, uma palavra nossa, um gesto nosso. Desta forma, nós estaríamos tendo motivo para nos gabar muito em Cristo, estando então sendo motivos para a Tua honra e Tua glória. É em nome de Cristo que eu Te peço por este privilégio que Tu deste a Paulo, nos dê também a nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.